E o que eu queria falar hoje é sobre o escândalo do Evangelho de Jesus Cristo. E o texto, obrigado, querida, o texto é de Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. Um texto intrigante, um texto maravilhoso. Um texto que para a época foi iconoclasta. Foi paradigmático, ele mudou muita coisa. As pessoas estavam tentando entender, os discípulos também. E até hoje ele causa espanto em muitos. Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14, fala assim: E Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: Digam os que foram convidados que preparem meu banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes agarraram os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: O banquete do casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando as vestes nupciais. Ele perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados e poucos são escolhidos. É muito interessante esse texto. Esse texto é um texto lindo, maravilhoso, movido de a la Spielberg, assim, com um fechamento apoteótico e uma abertura inusitada. A gente vai falar especificamente do texto daqui a pouquinho, mas cabe a gente tentar lembrar do que está acontecendo no contexto. Esse contexto do texto é um contexto em que Cristo está na Judéia e entrou no templo. E a gente sabe que toda vez que Cristo vai para a Judéia, ele vai, principalmente no evangelho, em todos os evangelhos, mas os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, que são os evangelhos sinóticos, isso fica mais evidente. Por que fica mais evidente? Porque eles estavam falando e pregando, escrevendo contra a estrutura judaizante do Evangelho. A estrutura religiosa que o judaísmo colocou, aquele arcabouço que matava. Então, toda vez que Jesus Cristo ia para a Judéia, Jesus Cristo ia para Jerusalém, ele ia para literalmente quebrar o pau. Ele ia para falar assim: vocês estão fazendo tudo errado. Vocês estão fazendo em nome de Deus, dominando o povo. E esse grupo, essa parábola está num grupo de parábolas. E essa parábola, e essa historinha que Jesus conta, é a terceira parábola desse grupo de parábolas. A gente vai falar um pouquinho sobre esse grupo de parábolas, para depois entrar nessa. Especificamente, o texto de Mateus foi escrito, alguns teóricos e historiadores datam o texto de Mateus por volta do ano 70 e 80, e isso é muito importante para uma informação que existe no texto. Por isso eu quero que vocês anotem isso assim na cabeça de vocês ou por aí, porque o texto é dessa época. É uma época em que o cristianismo sofria muita perseguição. A datação desse texto está por aí e, especificamente, o texto falava para quem? O público-alvo do texto eram os judeus. E os judeus líderes religiosos que dominavam o povo em nome de Deus. E o texto continua e quando Jesus chega no templo, ele começa a falar em parábolas. A primeira parábola que ele fala é a parábola do filho, do pedido do pai aos dois filhos. O pai tinha pedido
para 2 filhos virem trabalhar. E um falou que ia, e não foi. E o outro falou que não ia, e foi. É mais ou menos isso. O que ele estava tentando dizer com essa parábola, para quem? Para os fariseus, para os líderes religiosos, para aquele povo, aquela cúpulazinha religiosa. O que ele estava tentando dizer é: vocês conhecem a teologia, vocês disseram que iam, vocês conhecem a palavra de Deus, mas não obedecem. Na hora de ir não vai. Usa aquilo ali por causa dos seus próprios benefícios, a favor dos seus próprios interesses. E daí continua, ele começa a falar sobre a parábola de um dono que terceirizou, que arrenda a sua vinha a alguns lavradores. E ele arrendou, ele falou: olha, está aí a minha vinha, está aí, estão plantadas as uvas, e na época da colheita eu vou mandar alguém para vir aqui buscar o que foi colhido. E quando chegou lá, na época da colheita, ele mandou alguns servos. E quando mandou esses servos, eles foram recebidos e esquincalhados. Acho que é assim que fala, né? Eles foram totalmente acabados. Tanto acabaram que ele mandou um grupo de servos, e quando chegou lá, eles começaram a ser hostilizados e foram mortos. Os lavradores mataram os servos que foram buscar o que era do seu senhor. E o senhor foi lá e mandou outro grupo de servos. Isso tudo tem uma relação com a história, depois a gente vai ver. Mandou um outro grupo de servos, o que aconteceu? A mesma coisa, eles foram mortos. Até que o dono da lavoura mandou o seu filho, o seu próprio filho, para ir lá e pegar o que era dele. E chegou lá e falou: pô, pelo menos com o filho do patrão eles vão ter misericórdia, piedade. Nada disso. O que aconteceu é que eles também mataram o filho do patrão. Lógico, vocês já estão começando a fazer as relações. Mas a verdade, o que Jesus Cristo estava tentando falar com aquilo ali, para aquele povo, para aqueles religiosos, para aqueles donos da lei, é que esse legalismo, a forma como eles lidavam com a religião, em benefício próprio, usando a lei como fim, e nela mesmo, esse legalismo faz de vocês assassinos. Era isso que estava sendo colocado ali. Esse legalismo faz de vocês assassinos. E aí a gente chega no texto que a gente acabou de ler. E o texto que a gente acabou de ler requer, antes das aplicações, algumas explicações, porque é um texto truncado, que fala de morte. Fala que o dono do banquete mandou matar todo mundo depois que os servos foram mortos. E no final ele fala um negócio: pois muitos são chamados e poucos escolhidos. Isso tudo requer algum tipo de diálogo antes da gente aplicar, senão alguma pulga atrás da orelha pode ficar. Então eu aprendi que texto sem contexto é pretexto para heresia. Eu sempre ouvi falar sobre isso desde criança. Texto sem contexto é pretexto para heresia. E é verdade. É verdade. Se a gente não olhasse esse contexto, a gente não entenderia para quem que ele está falando. E a verdade é, quando o mestre, quer dizer, o pai do noivo foi dar uma festa, e é claramente aqui começam os personagens a pintar. O pai do noivo, quem é Deus? Quem é? Deus, né? Quem é? Já respondi, Deus. O pai do noivo, quem é? Deus. Ele foi dar uma festa, um banquete de casamento, as bodas. E é interessante que ele envia os servos, vê similaridades, ele envia os seus servos para dizer àqueles que foram convidados: venham à festa do filho do rei. Venham à festa do filho do rei. E eles convidam aqueles que eram do convite, que eram os destinatários iniciais do convite. E os destinatários iniciais do convite não só esquincalharam com aquele povo lá, como também mataram. E ele fez isso por 2 vezes. E aqui é a relação de um Deus que se dirige ao povo judeu, que preferiu a lei do que preferiu o Deus da lei. E aquele povo judeu, o que ele fez? Ele matou os seus profetas. E os servos aí é a relação dos profetas. Ele matou os seus profetas. E depois de matar os seus profetas, o rei ficou irado com aquele negócio, Deus. E aí ele faz uma relação do que aconteceu em 70. O que aconteceu em 70 depois de Cristo? Vespasiano. Titus Vespasiano era o nome do general que depois se tornou imperador de Roma. Vespasiano, ele invadiu a Palestina e ele queimou a cidade de Jerusalém e destruiu o templo do Senhor. Essa alusão que o texto está fazendo é exatamente o que tinha
tinha acabado de acontecer. Lembra que o texto foi produzido entre 70 e 80. Então isso era muito claro. Era assim uma explicação teológica para o que tinha acontecido em Israel. E essa explicação teológica, ela faz com que dê lucidez àqueles que escutam, entendam o que está acontecendo, e aquilo fazia parte, de acordo com Jesus Cristo, e de acordo com a redação final do autor de Mateus, aquilo era parte do juízo de Deus, para aquele povo que simplesmente preferiu a lei de Deus do que o Deus da lei. Preferiu uma religião que não comunicava, que tinha esquecido. O futuro do Evangelho de Jesus Cristo já não contava com aqueles que são do primeiro convite, porque eles mataram aqueles que foram direcionados por Deus para vir e falar: eis que te digo como boca de Deus. Eles mataram. Depois que eles mataram, o rei chegou e falou assim: faz o seguinte, as bodas do meu filho estão prontas, o banquete está pronto, o boi já foi morto, está tudo bacana. Então olha só, faz o seguinte, vocês vão sair agora. E os servos saíram, e o único diretriz para o camarada foi o seguinte: vocês convidam, se for ser humano, traz. E daí o texto coloca, dizendo um negócio muito legal, porque ele fala assim, ó, sendo bom, traz, ótimo, melhor ainda. E se for mal, traz também. Ah, mas e se não tiver um olho? Traz também. E se for mendigo, traz. E prostituta, traz todo mundo. Sai pela rua falando assim, a promoção. Vem. Traz. Agora você vê, aí começa um escândalo. Para a gente um pouquinho melhor, porque o Evangelho da Graça já começou a ser digerido. Mas para aquele povo exclusivista, em que o Evangelho era só para o judeu, aquilo era um escândalo tremendo. Traz todo mundo. E todo mundo chegou para a festa. Agora você imagina aqueles mendigos olhando tudo o rei assim, ó. Falando, cara, eu estou na presença do rei. Aquele povo que foi desmerecido socialmente, aquele povo que nunca ninguém olhou, aquele povo que pede esmola, tudo estava lá. E é interessante porque a festa começa e o salão está lotado. E narra o texto assim, o salão está lotado. E de acordo com a tradição da festa, a gente vai falar muito sobre festa judaica daqui a pouco, mas de acordo com a tradição da festa. A tradição era que o rei ficava num lugar e em um determinado momento da festa ele descia para falar com os seus convidados. E ele desceu para falar com os seus convidados. E quando chegou lá embaixo, tinha um que não era trajado, que não era vestido com vestes nupciais, com roupas nupciais. E é interessante, assim, dá para se falar, poxa, mas espera aí, o que são trajes? O que são roupas nupciais? Para o contexto judaico e para a festa de casamento judaico, era assim que acontecia. Gente, atenção. Seria ótimo, você imagina. Nossa, seria uma benção se fosse assim, porque a gente não gastava tanto dinheiro com roupa de casamento, porque quem é padrinho sabe, né? Nossa, como gasta. Impressionante. A pessoa chegava num casamento, e quando chegava num casamento, tinham vários guarda-roupas, eu não sei como é que eu posso chamar assim, com diversas roupas. Isso era a tradição judaica. E daí você chegava lá, para você ir para aquele casamento, você tirava a sua roupa, e você pegava uma daquela roupa. Imagina a mulherada, que ia chegar 3 horas antes do casamento para escolher a melhor roupa. Você imagina isso? Ana, escolher a melhor roupa. Você pegava aquela roupa, você ia no banheiro, você trocava, e só podia entrar naquele casamento quem estivesse vestido com os trajes nupciais, coisa específica. E tinha alguém que não estava. E aquela pessoa que não estava, o rei chegou e falou assim, por que você não está vestido? E o servo, e aquele convidado falou, ah não, porque eu já estava vestido, não é necessário. E daí ele falou assim, o rei chamou o povo do lado, os seus servos, e falou assim, ó, joga esse cara num fogo de enxofre, fazendo alusão ao afastamento eterno de Deus, ao inferno. Joga esse cara. Daí ele fala um negócio muito interessante no final, que é muito mal traduzido, e aqui eu tenho que abrir um parênteses teológico, senão a gente começa a viajar para alguns lugares que não são legais. E ele fala no versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Se você pega só isso aí no contexto, você fala assim, pô, que quer dizer que Deus já criou gente para que não é escolhido. Até pode ser chamado, mas não é escolhido. Ou seja, o céu é para poucos. Muito pelo contrário.
Se você olhar o contexto, o ideal, a melhor tradução seria assim, ó, seria assim: muitos são chamados, mas poucos se deixam escolher. Porque olha só, vamos tentar observar o contexto inteiro. O que o rei fez? O que Deus fez? Deus chamou os judeus não quiseram, chamou todo mundo. Não faz sentido. Vocês concordam comigo? E se a gente olhar em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 a 4, ele fala assim: pois isso é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É exatamente sobre isso que o texto está falando. Poucos se deixam escolher. Seria a melhor tradução. E aí a gente vai começar a ver do versículo 1 ao versículo 5 que acontece o primeiro convite. Olha que interessante. Vamos ler. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo que viesse, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disseram: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois, meus novilhos, gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção. Está falando do povo judeu, que não deu atenção para Cristo. E saíram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio, e saíram. Foi o que está falando aqui. Especificamente o que ele está falando é para o povo judeu. E principalmente para os líderes religiosos. E ele está falando que o primeiro convite não se estende, a gente tem que entender, para a lógica do cumprimento da lei. Sabe aquela relação? Ele falava para os líderes religiosos. O convite é baseado... Quer dizer, o convite baseado na lógica do comportamento, que é o que o judeu fazia. Eu faço as coisas e porque eu faço, eu cumpro a lei, aí eu tenho relacionamento com Deus. Esse compromisso da lógica de troca com Deus, esse convite falhou. Falhou. O texto está falando mais do que falhou. O texto diz que isso é uma instituição que nunca teve na vontade de Deus acontecer. Mas a gente acha que para se relacionar com Deus, a gente dá alguma coisa para receber outra em troca. Eu lembro de outra parábola que conta a parábola do fariseu e do publicano que estavam no templo. E era interessante porque o fariseu é entendido como aquele cara que cumpre a lei, né? Aquele cara zeloso com a lei. Até hoje os fariseus existem. É a única seita do judaísmo que perpassou as épocas, porque o farisaísmo conseguia articular a sua religião, que é o judaísmo, sem a figura de um templo. Os fariseus são os judeus ortodoxos hoje. Quem são os judeus ortodoxos? Quem são os fariseus? São aqueles que cumprem a lei. E daí tinha um fariseu e um publicano no templo. E você sabe que o publicano era mal visto pelos judeus. Era aquele cara que cobrava impostos do povo judeu para dar para Roma. Aquele povo que era olhado, você é um traíra, hein? Era o traíra do povo, aquele povo, o traidor do povo. E daí a parábola que Jesus conta é interessante porque o fariseu falava assim: Senhor, muito obrigado porque a sua santidade está explícita em mim. Se você olhar, eu faço tudo do jeito que o Senhor quer. Muito obrigado pelos meus jejuns. Eu sou Senhor e eu te peço, não me deixa ser como um daquele publicano ali, que não vale nada. Aí o fariseu orava assim, esse é o texto. E o publicano estava lá e o texto fala que ele batia no peito e falava: Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim, eu não valho nada. E a Bíblia narra no final dessa parábola dizendo assim, Jesus Cristo explicando, falou assim: o publicano saiu daquela reunião com Deus na igreja justificado, e o fariseu saiu totalmente como se Deus não tivesse escutado. Um livro que eu amo de verdade é um livro do Brennan Manning, chamado O Evangelho Maltrapilho. Não sei quantos já leram esse livro aqui, é muito legal. E olha que coisa interessante, que ele fala no momento do livro: toda a nossa compreensão dele não pode estar baseada num toma lá da cá de amor permutado. Mas nós trocamos as bolas, atenção, tentamos viver de modo a que ele nos ama, em vez de viver porque ele nos amou. Vou repetir esse final. Nós tentamos viver de modo a que ele nos ame, em vez de viver porque ele nos amou. Tem gente fazendo do Evangelho de Jesus Cristo uma reconstrução do véu, um regresso ao judaísmo farisaico.
É lei. Quando a Amir esteve aqui, eu perguntei, sabe o Amir, o judeu, aquele judeu que pregou aqui? Então, eu perguntei pro Amir, a gente saiu daqui e foi comer alguma coisa junto. Eu perguntei, Amir, como é que foi essa relação de transição do judaísmo para o cristianismo? Que é uma forma totalmente diferente. Eles entendem que eles vão alcançar Deus, o judeu, através de cumprimento de lei. Aí ele falou um negócio muito interessante para mim. Ele falou, olha, foi muito simples. Antes eu cumpri os rituais. E o pior, o cumprimento dos rituais sempre me deixava em falta, porque eu não conseguia cumprir. E a consequência disso é que isso me gerava uma culpa. Aí ele falou assim, agora, com o cristianismo eu descobri a liberdade que o evangelho de Cristo me dá. Olha que coisa linda, gente. Aí ele falou assim, daí eu me lembrei daquele texto, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês estão entendendo? Olha, deixa eu falar um negócio para você. Tem gente que vive uma prisão de um cristianismo com letra minúscula. Tem gente no nosso meio que ainda faz parte do primeiro convite. Acha que de alguma forma faz merecer as bênçãos. Então tem que ir atrás daquilo. Esse convite não se estende a você. Se hoje Deus te convidar para as suas bodas, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar de fora. Que coisa linda! E, gente, vê se não dá vontade de viver um evangelho dessa. Vocês vão ver, a coisa vai ficando melhor. Tem gente que faz do cristianismo um novo judaísmo, do ponto de vista da lei. Tem gente que vive de lei e não cumpre, e o não cumprimento da lei gera na gente o que? Culpa. E a culpa gera o que? Frustração. Chega! Tem gente frustrada com a vida, frustrado com Deus, porque acha que de alguma forma tem que se relacionar com Deus e com as pessoas através dessa relação retributiva. Essa relação de retribuição faz com que a gente mate o filho, a gente mate os servos e a gente não participe das bodas do Cordeiro. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que diz Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo do Senhor? O jugo do Senhor não é a lei. O jugo do Senhor não é uma obrigação que tem que se cumprir, porque se cumpre essa obrigação, você consegue relação, e aí você consegue bênção, você consegue promessa. Gente, a relação com Deus, ela parte da total incapacidade da gente conseguir retribuir o que Ele fez. Desiste. E Ele fala, tome sobre si o meu jugo. Alô, já cancelou esse negócio aqui. Me dá o outro ali. Hoje já estava tão legal. Obrigado. E ele fala, tome... Tira esse negócio aqui. Alô, isso. E ele fala, tome sobre si o meu jugo. Troca comigo, eu sou vosso Deus, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarás paz no meu viver. Não seja escravo da culpa de um evangelho legalista. É o que o texto coloca pra gente. Quanta gente vive uma relação de troca em todos os sentidos com Deus. Vive uma relação de medo, opressora, e leva para o seu casamento, para a sua família, para as suas relações, essa relação também. Ah, fulano de tal não fez isso comigo, então não conta comigo. Ah, então eu vou fazer por quê? Porque, olha, estou fazendo para receber algo em troca. Tem gente que faz isso, barganha com as relações. Gente, isso não tem a ver com o evangelho de Cristo. Não tem a ver. E é interessantíssimo o que acontece lá em João, capítulo 2, de 1 e 2. E 1 João, e isso, gente, eu vejo direto as pessoas me falando. Isso acontece muito com gente que não entende a graça de Cristo. Aqui, ó, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Errou?
Meu Deus, vou perder a bênção. Meu Deus, o que vai acontecer comigo? Meu Deus, vai cair um raio na minha cabeça. Errou, calma. 1 João já nos adverte. Vá a Cristo. Errou, vá a Cristo. Ele nos dá um novo começo. Não reconstrua o véu que foi rasgado. Não fique preso a um falso evangelho. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem gente que precisa ser liberto de um cristianismo com letra minúscula. Tem gente aqui que precisa ser liberto disso. Aí o camarada faz, tu já não viu não? O camarada fala assim, ei, não dá o dízimo não pra tu ver. Se tu não dá o dízimo, sabe o que vai acontecer? Esse dinheiro do dízimo tu vai gastar todo na farmácia. Tem gente que é assim. Gente, tem um monte de gente que é assim, gente. Tem um monte de gente. Ó, não dá o dízimo não, sabe o que vai acontecer? Devorador vai vir e vai fazer a festa. É ou não é? Tem. Daí, morreu uma pessoa da família. Isso foi castigo de Deus. Lembra aquela época que tu fazia? Gente, veja o negócio, não tem nada que vai fazer com que a gente fique com um saldo positivo pelas nossas formas diante de Deus. Não tem nada. A gente sabe, sempre está no zero. A gente sempre está no negativo. Não tem nada que a gente possa fazer. Só tem um negócio chamado graça, que daqui a pouco a gente vai falar dele, que é libertador. Quando entendo, por isso que é um escândalo. É um escândalo. É um escândalo. Mas é legal saber também que o evangelho não parte do pressuposto que a gente consegue cumprir, muito pelo contrário. O evangelho parte da nossa desistência. Não dá. A partir daí o segundo convite começa a vigorar, né? Você está na hora do banquete. Quando a gente fala assim, ó, não dá. Pô, errei de novo, tá tudo caído. Daí o pai, né? O rei começa a falar, agora eu acho que está na hora de você começar a vir o banquete. Exatamente isso. Lembrem, gente, o evangelho de Jesus Cristo é de resposta ao amor. E nunca de fazer por merecer esse amor. Nunca de cumprir um ritual para merecer algo. A gente ama, porque Ele nos amou primeiro. Não há nada que você possa fazer que faça Deus chamar menos. Também não há nada que você possa fazer, e eu sempre falo isso aqui nos cultos, que faça Deus chamar mais. Deus te ama. E ponto final. Ponto. E é interessante, agora começa a tentar. A gente está falando do Evangelho de Jesus Cristo. Agora, vamos tentar entender a lógica da falsa religião. Toda religião, inclusive o falso cristianismo, tá? Porque existe um falso cristianismo. Toda religião, inclusive esse falso cristianismo, funciona nessa base de troca. Eu vou contar uma experiência, eu vou contar essa experiência que eu vou contar agora para vocês, porque a pessoa que passou por essa experiência falou, ele escreveu inclusive o testemunho dele, eu vou ler o testemunho, parte do testemunho. A pessoa daqui da igreja, vocês vão conhecer depois, que aceitou Jesus tem um ano. Talvez o início da igreja. E ela contou a experiência que ela teve com uma religião, que poderia ser o cristianismo também, mas por acaso foi outra religião, que partia desse pressuposto da troca. Eu vou ler a experiência dele, depois eu vou contar o diálogo que eu tive com ele, que me impressionou muito, me impactou demais. Essa aqui não é o testemunho inteiro, é só uma parte dele. O momento de transformação, que ele começou a viver esse evangelho de graça, depois ele vai contar em um determinado momento, e eu creio que vai ser em breve. Garoto de família, classe média alta, escolas boas, faculdade boa, nunca me faltou nada. Família com amor, irmãos, pais maravilhosos. Aos 19 anos de idade, uma mulher que trabalhava na casa que eu morava me contou que tinha uma amiga que descia uma pombagira. Disse que tinha se consultado e que gostou bastante. Lucinha é o nome da amiga. Ali eu fiquei interessado, queria ir. Peguei escondido o celular na bolsa dela e anotei rapidamente o número da Lucinha. Fiquei uma semana para ligar. Quando fiz a primeira ligação, eu marquei de ir na casa dela para me consultar. Pronto, ali tudo começou. E eu não tinha a mínima ideia do que estava fazendo e com quem me estava me envolvendo. Maria Padilha das 7 Encruzilhadas, um Exu. Coloquei meus pés ali aos 19 anos e só saí aos 27. Foram anos de uma religiosidade enorme. Atenção,
O texto é muito, muito bom, muito bem escrito. Frequentava pelo menos uma vez por semana. Tinha presença marcada em datas especiais e muito mais. Usava cordões no pescoço, fazia trabalhos em esquina, colocava nomes de pessoas que queria perto ou longe de mim. Minha relação com esse santo era a mais curiosa possível. Éramos muito amigos, por incrível que pareça. Ríamos juntos, fumávamos, bebíamos juntos, passávamos tardes e tardes conversando sobre todos os assuntos que tinham interesse. Ela sempre estava à disposição. E diante de todos os problemas que eu apresentava, usava a evidência que dizia ter e falava algo sobre o futuro e dava dicas do que fazer ou não. E no fim, ela dizia, vou te ajudar. Isso para um homem é algo surreal. Você começa a se sentir indestrutível, forte. Você pensa, eu e meu capeta, time infalível, nada pode dar errado. Pronto, vira um vício, uma verdade absoluta no mundo. Aos 24, vira um empresário, começa a ganhar muito dinheiro. O ego vai lá em cima, consigo tudo que quero. A vida está ótima, vivo o capeta. Aí vem o ônus da legalidade que deu o demônio, a parte ruim da história. Nenhum relacionamento que eu tinha durante meus anos deram certo. Tinha um prazo de validade. No início o santo dizia, ela é a pessoa certa, agora vai. E por último dizia, ela não serve para você. Vou por outro lugar. Vou te fazer esquecer rapidinho. E realmente fazia. Rapidamente vinha outra namorada. E a história se repetia. Comecei a beber muito. Todos os dias precisava tomar uma cerveja para relaxar. Ali eu me vi dependente do álcool. Lembro que aos 27 anos, comprei um carrão. Daqueles bem caros, sabe? Sonho de qualquer um. Peguei na concessionária na sexta. Final do dia, animado. Tomei banho, desci a garagem, dei uma volta no quarteirão e voltei para casa para me embriagar. E dormi, sozinho, uma solidão sem tamanho. Me sentia depressivo, com uma tristeza profunda. Trabalhava igual um louco, mas não queria voltar para casa de jeito nenhum. O final de semana era a pior parte da semana. Chorava enquanto dirigia para casa. Não tinha amigos, relacionamentos. Éramos só eu e o demônio da minha vida. Enfim, a legalidade que eu dei me tornou prisioneiro dessa relação. E foi daí para pior. Depois vem a parte que ele vem para o segundo convite do banquete, sabe? Que daí depois ele vai contar. Aí eu me perguntei, eu estava com ele, conversei com ele, perguntei para ele. Ele falou assim, e aí, cara? Eu perguntei, e aí, como é que foi? Depois da sua conversão. Ele falou, depois da minha conversão, a minha vida só piorou. E piorou no seguinte sentido. Veja bem, eu vou falar. Porque o que o diabo tinha me dado, foi o que ele falou, ele tomou. E marca isso. Ele falou assim, até hoje eu tenho consequências, lógico. Tem consequências. Daí eu falei assim, e quando a tua vida piorou, você novo convertido, como é que foi isso para você? Você, por acaso, pensou alguma vez voltar para lá? Ele falou, voltar? De jeito nenhum. Como é que eu vou voltar para aquela prisão? Vocês perceberam? Uma relação de troca, gente. Veja, eu estou descrevendo uma relação de troca de uma outra religião. Eu podia descrever uma relação de troca do cristianismo, do falso cristianismo. Uma relação de troca faz com que a gente seja prisioneiro. Prisioneiro. E a gente entende, eu vou falar 50 milhões de vezes esse versículo aqui ainda hoje. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem gente aprisionada aqui, gente. E como? Gente, lá no meu gabinete eu recebo 50 milhões de pessoas aprisionadas com falso cristianismo. Ai, meu Deus. Caramba, Everton, aconteceu isso e eu errei, não sei o que. Eu não estou dizendo que a Bíblia fala para a gente prosseguir em direção ao alvo. A Bíblia fala, em 1 João, meus filhinhos, eu escrevi isso para que você não pegue. Mas, gente, calma, se pecou, calma. Tem um que é Jesus Cristo, advogado diante de ti, ele faz tudo novo pela graça. Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o meu e o seu pecado. Quantas vezes for necessário, desde que haja constrangimento e quebrantamento. E calma, a gente vai continuar. Pelo amor de Deus, venha para o segundo convite, venha da turma de maltrapilho, gente que não vale nada, eu e você, é tudo a mesma coisa, gente. Atenção! Todas as religiões, inclusive o falso cristianismo, funciona nessa base de troca. Aí agora você pergunta, e o verdadeiro cristianismo? O verdadeiro cristianismo também. Mas calma,
tem outras categorias de troca. Atenção. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, 5 e 15 diz assim: porque o amor de Cristo, olha a troca, nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, porque era necessário, de acordo com o apóstolo Paulo, se alguém teve um pecado que interagiu com a humanidade inteira, como foi o pecado de Adão, então alguém teria que vir que seria digno para justificar esse pecado. Então, se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele está falando, ele está concluindo isso teologicamente. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E aí eu me lembro, e eu aprendi isso com o Kaique lá do Giovanni Si. E ele conta um negócio maravilhoso, né? Porque eu vou contar para vocês agora. Quando Jesus morreu naquela cruz e levou os nossos pecados, ele morreu naquela cruz e ele falou uma palavra que é tetelestai. Vocês já devem ter escutado essa palavra, que a gente traduziu como está consumado. Mas as categorias judaicas para o tetelestai, elas vão muito mais além de significado. E é mais ou menos assim, quando uma pessoa tinha uma dívida com a outra e ela caía dentro para tentar pagar essa dívida, ela estava com dívida na última parcela da dívida, e quando ela pagava aquela dívida, eles marcavam aquele pagamento com essa palavra, tetelestai, está consumado. Quando um prisioneiro estava na cadeia pagando por algum crime, depois que pagava aquele crime, quando aquele prisioneiro saía da prisão, eles botavam na cadeia vazia, tetelestai, está consumado. E aí vem Cristo, o Filho de Deus, que tira o pecado da terra. Ele fala assim, tem que ter sim, existe uma troca. A troca seria eu e você morrer pelo pecado eterno que a humanidade cometeu. Mas Jesus Cristo vai àquela cruz, Jesus Cristo é pregado naquela cruz, e quando ele está prestes a morrer, ele fala a mesma coisa que o prisioneiro, que aquele que pagou a dívida, quando acabou o seu débito, Jesus Cristo fala, tetelestai, que quer dizer, está consumado, a dívida foi paga. Por que nós crucificamos o Cristo? Através da nossa atitude de um evangelho falso. Falso, não viva a falsidade do evangelho. Viva a vida e vida em abundância. E essa vida só é conseguida pelas credenciais do Cordeiro de Deus, que morreu e ele era o único que poderia. Sabe por quê? Porque ele ele veio e não cometeu pecado. Então ele poderia morrer por essas credenciais. E quando ele morreu, ele falou, eu levo sobre mim as suas dores, as suas transgressões, os seus pesares. O Senhor fala, para de sofrer por aquilo que eu já perdoei e já tomei sobre mim. Isso é graça de Deus. E graça de Deus é difícil explicar demais. Só quem vive nas credenciais da graça sabe o que é trocar de fardo. E aí faz sentido o texto de Mateus que a gente leu. Tome sobre si os meus jugos, o meu fardo. Sabe por quê? Porque o fardo de Cristo foi trocado conosco. E o fardo dele é leve. E o fardo dele é sutil. Eu gosto muito de uma música que fala sobre a graça do Senhor. E a música, eu já falei uma vez sobre essa música aqui. Sobre penitência, sobre isso tudo. E a música é do Arautos do Rei, chamado Graça. Olha que bonito, olha que poesia bonita, que eu acho que define muito. A gente pensa que vai para um canto e no final ele dá outro desfecho. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão. Onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica numa cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era a minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Agora, graça, simples assim. Perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica. Pecado se paga, ou seja, existe troca. Mas daí ele termina falando assim, mas Cristo pagou por mim. Gente, isso aquece meu coração. Muito, isso aquece demais o meu coração. Não existe religião na história das religiões que não trabalhe nesse critério de troca. Só o verdadeiro cristianismo. Isso, para mim, tem que ser marcado na nossa história. Marcado na nossa história.
Toda vez que a gente errar e fala assim, calma, Cristo pagou por mim, o Senhor me perdoa. Lembra? Evangelho de Jesus Cristo não é o quanto se acerta. Também eu não estou falando sobre libertinagem, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso mais na frente. Mas o quanto se deixa quebrantar. Por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, gente? Davi não foi pior, eu não sei se você já matou alguém. Se você já pegou a mulher do outro. Davi fez isso tudo. Tudo. Só tinha um negócio. Quando esfregava o eu na cara dele, ele rasgava suas vestes, como era de costume no Antigo Testamento. Ele rasgava e ele tinha o coração quebrantado. O salmista fala que Deus olhou para Davi e viu o coração quebrantado. E o coração quebrantado, Deus não rejeita. Mude os seus critérios de relação com Deus. Mude os seus critérios de relação com o próximo. É isso. A troca foi Ele quem fez, tomou o nosso lugar. Se Ele pagou a dívida, por que se culpar de algo que já foi pago? Não subvalorize o sacrifício de Cristo. Não seja escravo da culpa. Cristianismo não é isso. Mas Cristo nos fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundante. Tem gente pregando Cristo de novo. Sabe quando prega Cristo de novo? Quando você comete um erro e você fala assim, ou o diabo canta no teu ouvido, tá vendo? Tu não é para esse evangelho não. Lembra do negócio. O evangelho de Jesus Cristo é para gente que vale nada que nem você. Isso me liberta. Isso me liberta. Ontem eu estava numa multiplicação de célula. Daí no final falou assim, pastor, eu gosto de você. Uma pessoa falou para mim, pastor, eu gosto de você que você é muito transparente. Mas gente, se eu não for transparente, sabe o que vai acontecer? Se eu botar a marca aqui de um santarrão do caramba, o que eu vou fazer? Eu vou botar um fato que não é meu. Eu que sofro. Eu que sofro. Gente, aqui ó, é tudo farinha do mesmo saco. Tá vendo aqui ó, tudo segundo convite aqui ó. Convite 2, eu e você aqui, ó. E a gente não valia nada. A gente não, continua não valendo nada. Eu não confio, quer dizer, eu confio em você, em que você se torne incrível, mas não confio em mim. A Bíblia vai falar, maldito homem, confia no homem. Mas no nome de Jesus, o que eu vou fazer é o seguinte, eu olho para o alvo, e eu prossigo para o alvo, que é a minha soberana vocação. E se alguma coisa acontecer, filhinhos, saiba que Cristo é o nosso advogado, e Ele pode fazer nova todas as coisas. Coisa boa! Coisa libertadora. Eu amo pregar o evangelho da graça de Cristo. É um evangelho que ninguém pregou. Na história não existe precedente. Vocês estão entendendo? Muito lindo, muito lindo. E para quem é o convite do reino de Deus? Meu Deus, está muito atrasado o horário. Eu estou muito atrasado. Se não é para aqueles... porque eu estou preocupado agora. Para quem é o convite do reino de Deus? Se não é para aqueles todos que pensam que eram merecedores. Aí o versículo 8 ao versículo 11 fala que entrou gente que não valia nada. Tudo gente que não valia nada. Essa é a verdade. Tudo. Gente boa, gente má, tudo de ruim entrou ali e aquele povo veio para frente. O segundo convite não se baseia nos critérios do que se pode conseguir, do que se pode fazer para merecer. Os segundos convites se baseiam nos critérios simples das leis do encontro. Sabe o que acontece no segundo convite para entrar? Não há critério. Basta ser humano. Gente que não vale nada. Pode chamar. Pode chamar. Eu me lembro de Natal. É tipo lá em casa. Natal lá em casa era assim. Quer dizer, na casa da minha mãe. Uma vez eu estava no Natal lá em casa. E a gente saía da igreja e ia todo mundo lá para casa. E quando chegava em casa, via aquela mesa posta. E estava todo mundo lá em casa. Os amigos tinham dezenas de pessoas lá em casa. E um dia a gente estava lá, daqui a pouco chegou uma pessoa que eu não conhecia, estranha lá em casa. Daí minha mãe falou, mas do que é ele ali? Eu falei, sei não. Tá ali. Não sei. Tá ali. E o pior, essa pessoa que eu não conhecia, que eu tinha visto uma ou duas vezes, ela inclusive é da nossa igreja hoje. Ela não está aqui hoje, o nome dela é Bruno. Caramba, aqueles que falam o nome da pessoa. Qualquer dia quando o Bruno falar, ó, esse era o cara que ele não conhecia. Mas tava lá, daqui a pouco chegou, me deu um oi assim, daí o pessoal falou assim, minha mãe falou pra mim, ficou de olho nele, né? Bruno, 2 pessoas, servo de Deus. Mas era mais ou menos a festa do rei. Esse segundo convite aqui, gente que ninguém conhecia, gente que nem era olhado. É esse tipo de credencial, quais são os critérios? O banquete de Deus, o banquete que Deus nos proporciona é para todo mundo. Se for bom, ótimo. Se for mal, se for ruim, como Deus diz, não faz mal. Vem que eu dou um jeito nele, diz o Senhor. É isso. Ele só está chamando você. Ele não quer saber a sua identidade, seu nada consta na polícia. Ele não quer saber seu currículo vitae.
Sabe qual é o nome disso? O nome disso é graça. Favor imerecido, graça. Efésios 2, de 8 a 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Olha o primeiro convite. Primeiro convite às obras. Não vem para que ninguém se glorie. Por que eles não aceitaram? Porque eles falaram assim: não, deixa comigo. Eu consigo sozinho me relacionar com Deus. Esse povo não entra. É gente que não vale nada que Deus está chamando. Atenção, no segundo convite, Deus não está procurando virtude. Ele está procurando disponibilidade. Não é virtude, é disponibilidade. O convite do rei é convite para quem não pode. Sabe por quê? O convite do rei é para quem não pode? É porque todos que podem não querem poder. O convite do rei, convite do reino de Deus, é para gente que não vale nada, que nem eu você. A graça é quem disse isso foi o Branham. A graça é escandalosamente concedida aos supercretinos, aos que não valem nada. Parece que só existe graça onde se percebe, atenção, a total consciência de desgraça. Para haver graça, tem que haver desgraçados conscientes de sua condição e de que dependem de Deus. Vocês percebem? Critério número 1 para fazer parte do reino de Deus: não vale nada. Tem muita prostituta, atenção, o Branham falou isso, tem muita prostituta, ladrão. Vocês percebem que eu estou no limite no limite da heresia? Calma, o texto vai dar um jeito depois nisso. Tem muita prostituta, ladrão, marginal, consciente que não vale nada e que precisam de mudanças e de que precisam de Deus, entrando primeiro no reino de Deus do que santarrões e fariseus. O evangelho de Jesus Cristo é para quem não vale nada. É aquele papo: pastor, fui tudo quanto é igreja, não me achei nenhuma, sempre tem muito problema. Daí o pastor falou assim: o dia que você encontrar a igreja perfeita, corre de lá, porque você vai estragar. Ana, corre de lá, tem coisa errada, você vai estragar. O que se está querendo dizer é que Deus não está procurando virtude. Ele quer saber se você está disponível. Está fazendo uma proposta e quer saber a sua resposta. Fazendo um convite, esperando você atender, está abrindo uma porta, puxando uma cadeira e está te convidando a fazer parte da sua festa, a festa do reino de Deus. Lindo, maravilhoso. Não dá nem para desenvolver mais o tema, porque o horário está atrasado aqui. Mas o texto só coloca uma condição para participarmos do banquete. Uma condição. Versículo 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes nupciais. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Ele não trocou de roupa antes, né? Do casamento. O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Teve um que não trocou de roupa. Vocês lembram do filme de Cinderela? Não lembram? O filme de Cinderela é muito engraçado, porque ela não ganha superpoderes para ir no casamento. Não sei se vocês lembram disso, nas bodas com o príncipe. O que ela ganha para ir nas bodas com o príncipe? Ela ganha um vestido lindo. E o vestido dela está no... O poder dela e de conquistar o noivo está no vestido. Olha que coisa interessante. Olha a alusão às bodas. Olha o que está acontecendo aqui. Vestes na Bíblia falam de condição do homem diante de Deus. Vocês lembram o que aconteceu com Adão e Eva? Quando eles andavam nus. Quando eles pecaram, o que aconteceu? Deus foi e vestiu eles com a pele de animal. Logicamente fazia alusão às vestimentas do próprio cordeiro. Um animal teve que ser sacrificado para que houvesse, ou seja, o sacrifício estava aí, para que houvesse o quê? Para que houvesse remissão de pecados, para que houvesse novo começo. As vestes têm a ver com um novo começo. Deus fez vestimenta de pele, que foi alusão ao cordeiro. Lembra que diz em Romanos capítulo 3, versículo 14? Fala assim, revistam-se do Senhor Jesus Cristo.
Ele está falando aqui, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. E olha que coisa interessante sobre vestes, só para eu tentar embasar minha tese sobre o que são essas vestes. Apocalipse 3, versículo 4 diz o seguinte: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram as vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O que ele está tentando mostrar aqui? Que a dignidade das pessoas tem a ver com a forma como elas estão vestidas. Elas, em essência, não são dignas. Percebe? Em essência. É gente que não vale nada. Mas o que as reveste que as torna dignas? Apocalipse 7 fala também sobre vestes. De 13 a 14 fala assim: então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes, vejam, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Agora, mais do que veste, a gente tem um alvejante poderoso. Qual é o nome? Sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Sangue do Cordeiro. Ó, para vestir essa nova roupa, é preciso aceitar a vida de Cristo em nossa vida e o seu perdão. É pela veste, cara. É pela veste. No banquete se entra pela graça, mas não é de graça. Não que exista um preço, mas existe uma condição: tem que vestir roupa nova. Mas lembre, a roupa não é sua. Você não comprou e nem fez por merecer, mas tem que vestir roupa nova. Aqui, eu tenho que terminar de uma forma. O Wagner, que está aqui hoje, me mandou um vídeo do Rodrigo Silva, que é aquele arqueólogo. Eu vi o vídeo, eu achei tão bonito o final do vídeo. E o final do vídeo conta a história de uma pessoa no faroeste lá nos Estados Unidos. É uma história, não sei se foi verdade. E essa pessoa foi, eu não sei se cometeu algum delito, só sei que foi presa. E quando foi presa, foi levada à prisão e condenada à forca, morrer em forca. E houve uma pressão popular. Essa pressão popular, ela falava, ela dizia assim: ele não fez nada, solta esse cara. Ele não fez nada, solta esse cara. E o governador falou o seguinte: eu vou lá com a carta de euforia, com a carta de liberação dele. Mas ele foi e se vestiu de pastor e foi em direção àquele presídio. Quando chegou lá no presídio, que o preso condenado à morte viu o pastor, ele falou assim, que era o governador, ele falou assim: sai daqui! Sai daqui. Começou a dizer injúrias para esse pastor que é o governador. Sai daqui, eu não quero você. E temendo a sua vida, o governador vestido de pastor saiu, foi embora. E quando foi embora, que chegou lá fora, o carcereiro chegou e falou pro preso: você é burro, rapaz. Como é que você faz um negócio desse? Você é burro. Esse cara tá aí, esse cara podia te soltar. Era o governador. O tempo passou um pouco e chegou o dia da sua execução. E na sua execução, ele pediu a palavra. E ele falou um negócio: eu vou morrer hoje. Ele disse: não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu recusei. Não recuse esse convite de Deus para você hoje. Estamos diante da graça de Deus, que te faz um convite irrecusável. Irrecusável. Viver liberdade de vida nele. Condenados às forcas nós somos. Mas ele vem com a sua carta e fala assim: calma, meu filho, tetelestai, está consumado no seu lugar. 3 lições a gente aprende. Foi isso aqui: se você foi convidado, aceite o convite. Aí eu quero que você vire para a pessoa do seu lado, aí fale isso no olho dela. Se você foi convidado, aceite o convite. Aceite o convite. Isso aqui nos coloca diante de uma relação, porque essa relação que a gente acabou de fazer agora, se você foi convidado, aceite o convite. Sabe de uma coisa, marido, você que está aqui, sua esposa por diversas vezes ora para que você tenha escutado da boca dela o que você acabou de falar, o que ela acabou de falar para você.
Ora para você aceitar o convite do banquete de Deus. Isso acontece também com maridos e esposas aqui, com amigos que te trouxeram aqui. Você não tem noção do quanto é profético isso que você acabou de falar, do que a pessoa acabou de falar para você. Se você foi convidado, aceite o convite. E a outra coisa que eu quero que você vire para a pessoa do seu lado e fale é: se você é indigno do convite, aceita assim mesmo. Aceita assim mesmo. A gente tá tudo número 2 aqui, essa é a verdade. Aceita assim mesmo. E por último, se na sua indignidade você foi recebido, não se esqueça de vestir as roupas da salvação. Eu queria te dar a oportunidade de vestir as roupas da salvação agora.